A sacolinha da farofa. Que farofa maravilhosa. Tivemos um final de semana maravilhoso, apesar de ter chegado pegando a noite. E hoje eu fui assim muito ministrada também, gente, muito. As palavras proféticas, viu, apóstolo Israel? Eu recebi também os nozinhos tá sendo tirados os nozinhos, porque somos árvores frutíferas. Precisamos ser podados, para dar mais frutos. E desde manhã o Senhor está me incomodando sobre arcos. Então é tempo de nós entesarmos, essa é a palavra, de entesarmos o arco e lançarmos as flechas. Saíram ali flecheiros. E essas lanças precisam ser lançadas. Há uma geração esperando isso. Essa geração não pode passar. E são vocês que receberam, que vão multiplicar toda essa unção que vocês receberam. Amém. Que eu recebi, a minha porção. Eu vou dar conta a Deus, eu vou precisar de fazer isso também. Então eu preciso lançar a flecha. Há uma geração por vir, que precisa ser ministrada, que precisa ser alcançada, que precisa subir, que precisa fazer, que precisa ir, está sedenta de ir. E nós não podemos paralisar. E nós vamos ser instrumentos para ajudá-los. Amém? Amém. Deus abençoe essa igreja. Amém. Amém. Polgadinha, né? Eita glória. Graça e paz, igreja. Que a bênção do Deus eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a vida dos seus. Deus nos levantou para liberar decretos. Então estamos liberando nessa noite um decreto de bênção sobre a sua vida. Veja bem, muito alegre de estar aqui. Eu estava até assim buscando nos meus registros. A última vez que eu estive aqui, pastor Israel, foi ministrando de 1º de 10 de 2017, quase um ano, quase 2 anos, 1 ano e 11 meses. E muito alegre de retornar a essa casa, ver esse povo lindo, esse povo abençoado. E eu me sinto em casa aqui, realmente em casa, com muita alegria, com muita leveza no coração. Bem, eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com a igreja. Não é uma longa palavra, mas eu preciso que você seja com o seu coraçãozinho receptivo para ela. Tem como projetar os textos para nós? Ok. Meu companheiro de jornada. Tá bom, obrigado. Então, vamos colocar de pé mais uma vezinha só, e depois nós já vamos sentar. Salmo 107, do verso 25 em diante, até o verso 30. Salmo 107. Pastor Israel, pastor Ludmila, obrigado por esse convite, pela oportunidade de estar aqui. E ser recebido também no seio da família. Amém. Muito obrigado mesmo por todo esse povo lindo. A partir do verso 25, a palavra do Senhor diz: pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então na sua angústia começa agora a virada. Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Diga assim: Senhor, continua a falar comigo nessa noite. Preciso ouvir a sua voz. Pode se assentar. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui dificuldades, desafios que o próprio Deus permitiu que eles acontecessem
Em outra oportunidade nós falaremos sobre isto. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração, que sempre depois de uma dificuldade vem uma bonança. Quando você caminha pela palavra de Deus, me lembra que inclusive o pastor Israel ministrou lá em Guarapari sobre isso, em N textos da palavra, em que provando que depois de uma guerra, de uma batalha, de uma angústia, sabe, de uma opressão, sempre vem o refrigério de Deus, sempre vem uma recompensa. Porém, existe a contrapartida minha e sua que nós precisamos ter em todo esse processo. Nós precisamos basearmos as nossas vidas em valores, valores que precisam ser praticados para que nós conquistemos aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu não vou colocar aqui muitos, são alguns valores, mas apenas alguns que nós precisamos pensar sobre eles. Eu estava ali sentado perguntando o Espírito Santo que ministrar. Aí o Marcelo veio e começou a orar acerca das crianças e ali me deu a diretiva como profeta do que Deus quer falar à congregação aqui nessa noite. Por isso, você que está anotando, o primeiro valor que nós precisamos estabelecer na nossa vida é uma vida íntima com Deus. E estamos ouvindo assim, isso aqui desde o início do culto. Uma intimidade com Deus. E eu quero nesta palavra analisar contigo Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Deuteronômio 6, a partir do verso 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Deus. Quando chega no verso 5, ele coloca para nós que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O que ele está falando? Se eu tenho o meu Deus como um único Senhor, como a base, a estrutura da minha vida, existe uma resposta da minha parte. Qual é a resposta da minha parte? Uma intensidade. Fala-se muito nesses dias sobre queimar por Deus, mas eu quero utilizar o termo intensidade. Ser intenso na presença de Deus. Amém. Da mesma forma que Paulo falou em Filipenses capítulo 4, verso 9, que ele queria ser achado nele, achado em Jesus, revestido dele. Isso fala de uma intimidade profunda com Deus. E aqui nesse verso 5, preste atenção nesse verso 5, está dizendo o seguinte, que o nosso amor, já que ele é o único Deus, não é mamon. Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vê dois senhores ali. Em Mateus capítulo 6, verso 24, quando Jesus fala sobre ele, Senhor, ou se mamon é o Senhor. Mas nós escolhemos o Senhor. E quando nós escolhemos Jesus, não temos que angustiar com o que comer, beber e vestir. Verso 25 de Mateus capítulo 6 diz que Jesus deu a vida, por acaso não sustentaria a vida? Ele fez o que é mais complicado, ele não daria sustento à vida? Mas a grande maioria do povo de Deus nesse tempo tem mamon como Deus e não Jesus. Sabe por quê? Porque estão angustiados com as coisas deste mundo. Não conseguem entender que se nós não entendemos o Salmo 127, 2, que diz que nos é inútil levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, porque ele acrescenta os seus amados enquanto eles dormem. E a maioria das pessoas não dormem preocupadas. Como Deus acrescentará se ele acrescenta enquanto nós dormimos? Que é essa a verdade dos fatos. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, verso 4 fala em que se o Senhor, nosso Deus, Yahvé é o Senhor da nossa vida, então precisa acontecer uma intensidade no relacionamento com Ele. No verso 5. E quando você olha para o verso 5, está ali: amarás, pois, o Senhor teu Deus, não a mamon, não aquilo que você colocou como tão valioso na sua vida, de todo o teu coração. Coração aqui fala em espírito,
Está dizendo no espírito, na alma e no corpo, nas suas forças, nas 3 dimensões. Não apenas no espírito, mas também na alma e no corpo. O grande problema é que a nossa alma não é convertida. E Tiago 1,21 diz que somente a palavra de Deus, ela pode fazer com que a nossa alma seja salva. Não tem outra maneira a não ser a palavra. Por isso, a necessidade dessa intensidade diante de Deus. Talvez você, essa semana que está iniciando, ou melhor, semana que findou, talvez você tenha se preocupado com o que comer, beber, vestir, com contas, com o futuro, com tantas outras coisas. E Jesus te diz, se Ele é o Senhor absoluto da sua vida, então ame-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E isso fala de um relacionamento íntimo, de uma proximidade com Ele, ser revestido dEle, andar com Ele. E quando nós chegamos em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, vamos andar rapidamente nisso aqui, para que não fique muito esticado. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, isto é, no meu espírito. Vamos prosseguir, e as ensinarás. Então eu preciso não só amar o meu Deus em corpo e alma e espírito, com todas as minhas forças, com a intensidade da minha alma, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, no espírito, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando-te. Então esta palavra precisa ser compartilhada com a nossa casa, compartilhada com os filhos espirituais. É isto que Moisés está trazendo para nós da parte de Deus. E prossiga, vamos prosseguindo, vamos aqui. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Não mais que você tenha um cão bravo ali, mas escreva a palavra de Deus, não só ali, lá no espelho do seu banheiro, aonde for preciso dentro da sua casa, mas começa a anunciar a palavra de Deus aos 4 cantos, ensinando os seus filhos enquanto você caminha. Eu me lembro que eu morei no interior de Minas Gerais, eu nasci em 1954, isso é no século passado, no meado do século passado, estou com 65 anos, e meu pai, naquela época não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha nada, nem energia, andava era a cavalo. E ele então saía para a cidade mais próxima da fazenda. Eu ia assentado na garupa, chama-se garupa, não sei se aqui no Rio de Janeiro é também, na garupa do cavalo, e ele utilizando as figuras rurais para me ensinar a palavra de Deus. Eu nunca me esqueci dessas coisas. Não me esqueci quando minha mãe sentava na máquina, naquela máquina de costurar que era com PEC, porque não tinha energia. Talvez algumas pessoas aqui conheçam, cantando os hinos da harpa cristã, porque a minha família veio toda da Assembleia de Deus. E ali esses hinos estão aqui na minha mente até o dia de hoje, guardados dentro de mim, porque foram inculcados no verso 6, 7 e assim sucessivamente. A verdade é que nós nos esquecemos de ensinar. Lucas fala em Atos capítulo 1, primeiro que Jesus fazia e ensinava, Nós precisamos, além de fazer, ensinar a outros fazer. Precisamos levantar discípulos que amem o Senhor de todo o coração, não discípulos que amem o mundo, mas que amem e que tenham coragem de entregar a sua vida a Jesus incondicionalmente, sabendo que Ele é aquele que consegue, sabe, que não só deu a vida, mas dá sustento para a vida. Então devamos procurar, e sim, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão então acrescentadas. Estou falando, sabe, o valor para vencer é ser íntimo desse Deus todo-poderoso, no espírito, na alma e no corpo, em ensinar aos nossos filhos, a anunciar os 4 ventos esta palavra e este amor que nós temos pelo nosso Deus. Mas prossiga aqui, vamos prosseguir rapidamente. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes. Foi aqui que eu ouvi de Marcelo. Sabe quando é que nós vamos conquistar uma cidade? Quando o nosso Deus for o único Senhor.
E aí nos entregará então as cidades. Mas não é só isso não. Vamos prosseguir para o verso 11. E casas cheias. Vamos lá, e casas cheias. Aí é uma observação. O que essa palavra está falando? Está falando de uma herança, que entraremos numa herança que nós não tínhamos, de um direito humanamente falando que nós não tínhamos, mas que Deus nos concede. Sabe quando é? Quando nós temos um Deus que nós o amamos em espírito, alma e corpo. Não só isso, mas ensinamos este amor aos nossos filhos espirituais. Quando nós anunciamos esta palavra em todas as formas que nós pudermos, como vocês estão fazendo dentro da escola, aquilo ali vai impactar o coração daqueles meninos. Aleluia. Nunca mais se esquecerão do que estão ouvindo ali, compartilhando de algo. Talvez não consigam entender nada no racional, mas vão entender que algo bom aconteceu, algo gostoso que nunca sentiram antes. É isto. E aí Deus entrega as cidades. Deus entrega as cidades. Deus entrega cidades, e Deus entrega casas que nós não compramos, cheio de bens imóveis que nós não adquirimos, olivais, isto é, fonte de renda. Está falando, porque aqui é uma figura rural. Sabe quando isso acontece? Quando o nosso Deus é o único Senhor, não mamon. Sabe, não se renda aos valores deste mundo e dessa vida. Olha, levante os seus olhos para o alto, de onde vem a sua salvação. Por isso diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Então esse Deus maravilhoso que não tosqueneja, esse Deus que não cochila, Ele cuida, Ele toma conta de mim e de você. Então arranca do seu coração toda a dúvida, toda a incerteza, sabe, toda a angústia pelo amanhã. Não faça isto mais, mas volte-se para o seu Deus, sente-se aos pés dele, porque Ele é quem trabalha por ti enquanto você dorme. Então, se você recebe esta palavra, adore e glorifique esse Deus Todo-Poderoso e exalte o nome dele neste lugar, porque o Senhor está entregando São Fidélis, o Senhor está entregando heranças que você nunca teve. Há um sobrenatural em andamento. Então essa grande e eficaz porta que Deus tem entregue nas mãos de pastor Israel, ele afeta toda essa igreja. Então receba esta palavra, e eu libero como decreto profético sobre este lugar. Então levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor e adore a Ele. O segundo valor que nós precisamos para não andarmos em crise e ficarmos em crise é o valor da família. Por que é tão importante isto? Você que é casado, em algum momento da sua vida, da sua história, você já saiu para o seu trabalho levando uma situação mal resolvida em casa? Com certeza que sim. Como foi o seu dia? Péssimo. Porque casa dividida não subsiste. A grande questão é que nós valorizamos tantas outras coisas, nos esquecemos de valorizar a nossa base, a nossa retaguarda. Eclesiastes capítulo 4, verso 12, fala que é melhor serem dois do que um, e ali no verso 12 diz: quando nós somos resistidos, quando nós nos unimos, estamos em comunhão, essa resistência é quebrada. É o mesmo princípio de Mateus capítulo 18, verso 19, que quando, sabe, nós concordarmos aqui na terra, uma concordância no céu, e o Senhor concede. É o mesmo princípio, é o princípio da sinergia espiritual, que um vence 1000, dois vencem 10.000. Sabe qual a maior equipe de conquista que você tem? É a sua própria família, é a sua própria casa. A grande questão é que nós valorizamos tantas coisas, e quando vem alguma debilidade na família, aí então nós nos voltamos para aquilo que é mais importante abaixo de Deus. Mas quando vem as crises, será que nós precisamos, sabe, esperar as crises acontecerem para isto? Ou você vai cuidar da retaguarda, da base que Deus tem te dado? Sabe, valorize a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. Os seus filhos são os melhores filhos que você poderia ter.
Não é o filho do vizinho, são seus filhos. Amém. Talvez ainda não chegou o ponto que você queira que chegue, mas chegarão. Sabe por que chegarão? Porque eles são uma herança do Senhor para a sua vida. Então isso vai acontecer. Então zele daquilo que Deus te entregou. Sabe, cultive. Sabe, seja participante, seja próximo. Cuide. Por exemplo, eu estou casado, já vai caminhando para 38 anos já de casado. Com essa moça bonita ali, ó. E eu falo, sempre digo para ela, casei com ela para tomar conta dela, para cuidar dela. Por quê? Porque eu não estou com o objetivo de ser feliz com ela. Deus me deu uma incumbência de cuidar da minha companheira. E é assim que a coisa acontece. E sabe o que vai acontecer com o casamento? Perdurará. Os meus pais viveram 61, quase 62 anos juntos até morrerem. Sabe por quê? Porque o nosso Deus era a prioridade e a família era a prioridade. É isto que precisa entrar no nosso coração. Porque ali você tem a sua base. É na casa, na sua casa, no seu lar, que você tem a estrutura que você precisa para enfrentar as demandas da vida. Mas vamos lá. Terceiro valor que eu quero que você guarde no seu coração, além de uma vida íntima com Deus e também com a sua família, é o valor de servo. Sabe por que é tão importante? Porque se no primeiro valor, quando você é íntimo com Deus, Deus te dá cidades inteiras, casa, bens, questões materiais se tornam facilidade na sua vida, e agora a sua família vai bem, o que nós precisamos fazer? Com tudo isso que Deus tem feito por nós, nós precisamos então servir. Vida de servo. Posso descer? Posso. Obrigado. Estou longe de vocês. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Olha só que está em capítulo 1, verso 15 de Efésios. Efésios 1:15. Vamos lá. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há do Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. O que significa isto? Que a igreja de Éfeso era uma igreja que exalava amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5. Olha só que coisa interessante. Vamos ver acerca da mesma igreja, a igreja de Éfeso. Capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar e teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa isso? Que em 30 anos, a igreja mais amorosa que Paulo cita, agora era uma igreja repreendida pelo Senhor Jesus, porque não tinha amor. Fazia muita coisa, mas não tinha amor. 30 anos depois, foi o tempo em que a igreja foi transformada de uma igreja amorosa em uma igreja fria. O que tem a ver conosco isso? Preservar o amor que existe entre nós. Uma das coisas que me impacta nessa congregação, viu, pastor Israel, é essa comunhão entre os irmãos. E isto precisa ser ainda mais alavancada, porque será um referencial nessa cidade, nesse estado e dentro dessa nação. É isso que precisa continuar crescendo. E este amor precisa que a cada dia seja compartilhado. O serviço, o servir ao próximo. A igreja precisa a cada dia, sabe, aprender a servir ao próximo. E eu estive pesquisando sobre isto. No Novo Testamento tem 4 termos para adoração. Um dos termos é latreia. O que significa latreia? Significa servir, serviço. É isso que Deus espera de nós. Uma verdadeira adoração através do serviço. Capítulo 6, verso 10 de Hebreus diz o seguinte: que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que tem demonstrado a Ele quando servis, e continua ainda a servir os santos. O que significa isso? Que quando eu sirvo e continuo a servir o meu irmão, Deus interpreta que eu o amo. Não é eu dizer que eu o amo, é eu servir. O meu serviço significa que Deus interpreta através de uma adoração que eu amo. Isto é adoração. Agora, capítulo 6, verso 11 diz que eu não posso parar pelo meio do caminho, para que eu não me torne indolente, mas que pela fé eu venha herdar
a salvação. O que significa isso? Que eu preciso continuar. Continuar e continuar. Quando chega no verso 14 de Hebreus capítulo 6, ali fala que Deus abençoou Abraão e multiplicou, porque ele perseverou. A partir do verso 10 até o 14 você consegue entender isto. O que significa isto? Que nós temos servido ainda pouco, e esses valores fazem com que a nossa vida mude. Capítulo 6, verso 6 de 1 Timóteo fala que o que traz contentamento e traz verdadeira riqueza é a piedade, o dedicar-se ao outro. A minha dedicação ao outro traz ao meu coração e ao seu coração um contentamento, uma alegria que nós não conhecíamos, traz para a nossa vida as riquezas que nós desejaríamos ter. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 6, que Paulo fala sobre isso. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Depois vocês pesquisem as demais traduções, vocês entenderão melhor isso aqui. Agora vamos prosseguir. Outra questão sobre ser servo. 1 Timóteo 5,8 fala que eu preciso cuidar da minha família, porque se eu não fizer isso eu neguei a fé e serei pior do que infiel. O que significa isso? Sabe, se aproxime da sua casa. Também é um ato de serviço, é um ato de amor, um ato de adoração. Quando você cuida da sua família, quando você está adorando a Deus, quando Ele é o alvo da sua adoração. 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8. 1 João 3,17 diz o seguinte: se nós temos bens deste mundo e vimos os nossos irmãos passar necessidade e não estender a ele as nossas mãos, como estará em nós o amor de Deus? E no verso 18, filhinhos, não ameis de palavras, não ameis de palavras, está ali no verso 18, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O que significa isto? Que nós precisamos investir na vida daqueles que sofrem, servir aqueles que estão ao nosso redor, servir a nossa própria família, e isso tem uma recompensa diante de Deus. 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já imaginou esse exército que está aqui começava a Resto Fidelis servindo? O que vai acontecer com essa igreja? O que vai acontecer? Que vai transbordar de gente aqui neste lugar. Teremos que fazer pelo menos 5 cultos por domingo, porque isso vai impactar o coração das pessoas. Amém? Amém. Sei que quando a gente fala sobre a questão de servir, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Se eu falar para você glorificar agora, talvez não saia tantas palavras, mas saiba que Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho e do seu amor que você tem demonstrado a Ele quando você serviu e continua a servir aos santos. Há uma recompensa que vem da parte de Deus, isto é, a bênção do Deus eterno e a multiplicação, do capítulo 6, verso 14 de Hebreus. Então entenda, há uma recompensa da parte de Deus quando nós servimos. Você quer crescer na terra, você quer superar dificuldades dessa vida cotidiana, comece então a servir. Eu estive pensando sobre isso. Por que Bill Gates pegou bilhões de dólares e entregou para uma ONG? Eu fiquei prestando atenção, pastor Zé, sobre isso. O homem de primeiro, o cara mais rico do mundo, foi para lá, quarto, quinto, sei lá, porque ele doou 30 bilhões de dólares. Só que em muito pouco tempo, não só retomou a posição de 70, foi para mais de 100 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Porque ele conhece princípios. A grande questão é que nós conhecemos e não colocamos em prática, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho. Entenda isto. 1 João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora 1 João 3,16 diz: já que Ele deu a vida por nós, precisamos então dar a vida pelos nossos irmãos, investir nos nossos irmãos. Quando nós falamos em servir, significa adorar. E você nunca pode se esquecer que o que você faz precisa ser para Deus. Colossenses 3, 23, 24 fala sobre isso. Tudo que você fizer, você precisa fazer para o Senhor. Vamos lá, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Isso é adoração, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis.
Diga assim: vida com Deus, vida em família e vida de servo. Quais são os 3 valores? Vida de servo. E eu quero conversar com vocês no 4º e último princípio estabelecido por Deus. Eu sei que nós poderíamos falar aqui sobre vida de oração, mas eu sei que essa igreja ora, então vocês já sabem disso, então eu não vou entrar sobre a questão da oração. Mas o 4º valor, que eu quero que você guarde muito bem no seu coração, é uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Profunda. Hoje ouvimos sobre sobrenatural. Não adianta virmos aqui ofertar e dizimar se nós não cremos na intervenção do nosso Deus. Então nós precisamos de uma intimidade com o Espírito Santo, e nós vamos ver isso. Por favor, vamos caminhar alguns textos da palavra. E a nossa última parte, esse aqui, o último valor. Vamos a Lucas 24, capítulo 24, 49. Essa palavra, ela foi proferida por Jesus logo após a ressurreição. Na verdade, não logo após, mas perto de ser elevado ao céu. E aí então Jesus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Preste atenção nesse termo sobre revestido de poder. Ele é um termo um pouquinho diferente sobre ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo, que traz no meu coração o fruto do Espírito, que me transforma a vida. E outra coisa é ser revestido do Espírito, que traz o poder através dessa manifestação gloriosa. São 2 coisas distintas. Jesus está falando aqui de algo tremendo, está falando de revestimento de poder do Espírito, está falando de algo sobrenatural, está falando, em que o Espírito Santo vem sobre nós e muda a nossa vida e muda a nossa história, em que você passa a ter uma vida frutífera, uma vida produtiva em todas as áreas da sua vida, através dessa manifestação do poder do Espírito Santo. Agora veja bem, vamos pular para Atos capítulo 1, verso 4, verso 5. Atos 1, 4 e 5 diz assim, agora Lucas escrevendo, Atos capítulo 1, verso 4, verso 5, vamos caminhar aqui nesses textos, é importante que nós leiamos. Estando com eles, depois de 40 dias que Jesus estava agora no meio dos discípulos, depois de ressuscitado, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O que o Senhor está falando aqui para nós? Acerca de um batismo, acerca da imersão. Batismo com o Espírito Santo significa, no original, a ideia que se tem é que coloca-se aquela tinta para tingir roupa. Era essa a ideia, em que a roupa era mergulhada e tirada dali, nunca mais ela teria a mesma cor. Eu vi isso de um pregador chamado Reinhard Bonk, ele falando sobre isso, da mesma forma que eu e você somos mergulhados no Espírito, e agora então nós somos revestidos por Ele, nunca mais seremos a mesma pessoa, nunca mais teremos a mesma cor. É isto que Jesus está falando. Quando chega no verso 6 de Atos capítulo 1, você vê que os discípulos que estavam com Jesus não entenderam nada, porque começaram a questionar se Jesus seria aquele rei que libertaria Israel do jugo de Roma. Quando chega no verso 7, então, Jesus repreende os discípulos, dizendo para eles que não competia a eles saber o tempo e as eras determinados pelo Pai. Você está projetando para nós? Ok. Quando chega então no verso 8, vai prestando atenção comigo, no verso 8 então ele diz: vocês então receberão poder que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunhas tanto aqui em São Fidélis, Rio de Janeiro, Brasil e nações da terra. Isto é quando, aquilo que Lúcio falou, quando Deus então estica o arco e atira a flecha. Glória a Deus. É isto, a geração que será tirada com uma flecha está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. A geração que será tirada com uma flecha já está aqui neste lugar. Porém, é necessário que esse revestimento aconteça.
É necessário que este poder venha sobre nós. Então, recebereis poder que há de vir sobre nós. Mais uma vez, volta acerca do sobrenatural. A igreja precisa voltar a caminhar no sobrenatural. Essa geração, ela tem sede pelo sobrenatural. O povo do mundo está atrás de anjo, atrás de vampiro, atrás disso, atrás daquilo, aquilo outro. Vocês já viram tantos livros, tantos filmes? E a igreja que tem o sobrenatural está esquecendo disto? Nós temos isto para levar essa geração que está sedenta, uma geração racional, que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Nós fomos comissionados por Deus para isto. Aleluia. Por isso já fomos mergulhados nesse grande tanque que é o Espírito. Já agora a nossa roupa, as nossas vestes já não são mais as mesmas, porque nós fomos revestidos de uma outra cor. Aleluia. É o revestimento do Espírito. Então receberão poder que há de vir sobre vós, verdadeiramente poder que vem sobre nós, para que nunca mais sejamos os mesmos crentes fracos, depauperados espiritualmente, mas alguém que seja ameaça ao reino das trevas, alguém que sabe que vai intervir nos céus de São Fidélis, intervir nos céus do Rio de Janeiro, do Brasil e das nações da terra. É isso que Deus está falando para nós. Esse valor precisa ser contínuo no meu coração, no seu coração. Sabe, sermos ameaça. É isto. Sabe o que vai acontecer? E eu virei falar disso lá em Guarapari. Gente passará pelas portas dessa igreja, vai cair endemoniado lá na porta para ser liberto. Entrarão neste lugar doentes e sairão curados. Ouvirão falar dos sinais, prodígios e maravilhas aqui neste lugar. E não é só pastor Israel, não. Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Então receba essa palavra sobre o seu coração. Agora veja bem, Jesus então, quando chega em Atos 1:9, ele sobe à vista de todos, no 40º dia da sua crucificação, da sua ressurreição. E aí acontece algo tremendo, porque Jesus deixou para eles uma promessa. Que promessa é essa que Jesus falou em Lucas 24:49, Atos 1:4-5? É a mesma promessa de Joel 2:28, que diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne. Que os velhos profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, e assim sucessivamente. Ele estava replicando a palavra de Joel 2:28-29. A mesma palavra que Pedro pregou naquele grande dia do estabelecimento da igreja. Sabe, está em Atos capítulo 2, no verso 16, 17 e 18. É a mesma palavra de Joel 2:28. Mas antes, para chegar a este estágio do cumprimento da promessa que Jesus falou, do derramamento do Espírito, algo precisava acontecer. Foi em Atos capítulo 1, verso 14, Atos 1:14. Sabe, Atos 1:9 ele subiu, deixando a promessa. Agora Atos 1:14, olha só que coisa tremenda que aconteceu. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que significa? Volte ao verso 14. Significa que precisa haver uma perseverança na busca pelo poder, na oração. Precisa haver unanimidade no meio do povo. É necessário que não só um ou outro, mas as mulheres e todos sejam envolvidos neste processo de busca deste poder, porque a igreja precisa desse poder nesses últimos dias da história da própria igreja na terra, porque a oposição tem se levantado, as dificuldades têm se avolumado, mas quando nós somos revestidos deste poder, algo sobrenatural acontece no nosso cotidiano, porque o próprio Deus vai na frente quebrando barreiras, Ele vai na frente, sabe, arrebentando as portas de ferro escadeados, e sabe, os ferrolhos de ferro escadeados. Está em Isaías capítulo 45. Então é isso que nós precisamos nesses dias, entrar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É quando a igreja vai, mas a igreja vai com poder. A igreja entra na escola, a igreja entra nas empresas, a igreja entra nessa sociedade secularizada. É uma igreja que vai começar a ameaçar o reino das trevas aqui nessa cidade de São Fidélis, porque chegou o tempo do alargamento das tendas, mas nós não conseguimos alargar sem o poder do Espírito. Há uma necessidade do sobrenatural nos nossos atos, mas precisa haver unanimidade nessa busca.
Eita glória! E agora olha só o que aconteceu. Jesus então, no Monte das Oliveiras, onde ele subiu aos céus, ele deixou esta palavra. Naquele momento ali, igreja, tinha 500 irmãos ouvindo essa palavra, que precisava buscar a manifestação do Espírito. Aí eles desceram, passaram pelo Getsemane, Vale de Cedron, subiram, chegaram à cidade de Davi, ao cenáculo. É pertíssimo, você vê. Quando você olha na Bíblia parece que é longe, mas não é. Você vê do outro lado. E aí chegaram ao cenáculo. Daqui tinha 500 irmãos, chegaram 120 lá. 380 não sei onde ficaram, mas os 120 corajosos estão aqui, muito mais do que 120. Aqueles que perseveram, aqueles que ouvem o comando de Deus, aqueles que entendem qual a sua vocação aqui na terra e quer ser eleito para essa vocação. É aquele que quer herdar o reino, um reino que já chegou, que já está dentro de nós, um reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É alguém que quer viver no sobrenatural, andar no sobrenatural. É alguém que quer, sabe, cumprir os propósitos de Deus na terra. Essa geração, eu sei que está aqui neste lugar, é uma geração de guerreiros, é uma geração que não se rende às coisas deste mundo, é uma geração que vai em frente, é uma geração que rompe as cadeias, sabe, toda a estrutura do adversário. É uma geração que não aceita que Satanás entre dentro da sua casa e ali começa então a fazer festa. É uma geração que se levanta e dá um decreto ali, porque Deus é quem governa a sua família. Eu sei que essa geração está aqui neste lugar, é uma geração vencedora. E aí por 10 dias os irmãos ficaram ali naquele cenáculo. 10 dias. 10 dias. E eles estavam no momento, eles estavam sentados. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Olha só que coisa interessante, eu estou dando uma corridinha por causa do horário. Atos capítulo 2, verso 1. Coisa interessante, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que nós sabemos que são 10 dias? Porque entre Páscoa, quando aconteceu a última Páscoa com Jesus, e até Pentecostes, que é Shavuot, são 50 dias. Exatamente 50 dias. Se Jesus ficou 40 dias na terra, 10 dias ficaram no cenáculo. É uma conta muito simples. Então 10 dias, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Concordemente no mesmo lugar. Verso 2. E aí prossiga. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Ele estava sentado naquele momento orando ao Senhor. Aí o verso 3, prossiga comigo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Eita glória. O verso 4, vamos até o verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Depois vocês prossigam nesse texto. Nós não vamos detalhar mais desse texto, porque não é o alvo aqui hoje. Aí agora veja bem, acompanhe comigo. Aí o que aconteceu? Houve uma confusão muito grande. As pessoas vieram, 9 horas da manhã, estavam como bêbados, ali dentro daquele cenáculo, de tanta unção, tanto poder que veio sobre a vida deles. E aí então Pedro percebeu que tinha algo que precisava ser feito. Ele pegou então a palavra. Foi quando veio o discernimento acerca de Joel 2, 28 a 30. Em Atos 2, de 16 a 18. Ele explicando para o povo uma palavra elucidativa, explicativa do que estava acontecendo, que não era nada absurdo, era algo que estava escrito desde o Antigo Testamento. E aí naquele momento a igreja foi estabelecida. Eita glória. Aí Atos 2, 42. E diz o seguinte acerca da igreja: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ali se estabeleceu a igreja, e no meio deles havia contínua comunhão. Eles vendiam os seus bens, compartilhavam com aqueles que tinham necessidade. E quando chega Joel 2, não Joel 2, mas Atos 2, 47, as almas eram acrescentadas cotidianamente à vida da igreja. Não precisava de grandes projetos evangelísticos, não precisava de mídia. O que precisava era do poder, e o poder estava naquele lugar. Eles perseveravam, havia perseverança na palavra, na doutrina dos apóstolos, a comunhão entre o povo do Senhor, no partir do pão e nas orações. Então a igreja foi estabelecida em cima desses pilares, uma igreja poderosa,
que mudou a sociedade da época. Essa igreja tem esse DNA que está na palavra. Estou liberando esta palavra nos céus deste lugar, e assim perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, vamos impactar então a cidade de São Fidélis. Eita glória, onde está o povo guerreiro neste lugar? Que é flecha polida nas mãos do Senhor. Mas talvez você pergunta, mas para que este poder todo que a Bíblia diz? É para mim e para você. Atos 2, 38 e 39. Olha só que coisa interessante. Para você nunca achar que esse poder não é para a sua vida. É para você, é para mim, é para todos nós. Olha, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos quantos estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então essa palavra é para mim, é para você, é para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, parentes, gente de perto, gente de longe, porque nós começaremos a sermos influenciadores dessa geração, e influenciadores dessa geração, sabe, nós não conseguiremos uma grande obra se não tivermos debaixo deste poder e dessa unção. Olha só Atos 10, 38, o que aconteceu com Jesus? Atos capítulo 10, verso 38, vamos ver. Olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então diga assim: eu preciso dessa unção na minha vida. E está fraco, diga: eu preciso dessa unção. Porque era a unção que estava sobre Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Sabe quando é que nós vamos impactar as escolas? Assim, através do poder de Deus. Espírito Santo e poder. Espírito Santo e poder. Mudando a circunstância da vida das pessoas, impactando. Daqui a pouco aqueles garotos vão começar a procurar saber onde é que é a igreja. Eu quero ir lá, que dia que tem culto? É isso que vai começar a acontecer por causa do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito sobre a vida de cada um. Daqueles que já estão ministrando, vão ministrar ali. Sabe o que significa isso? Nós somos como aqueles que vamos penetrando nessa sociedade. Sabe, muitos anos esses governos esquerdistas, sabe, entrou na sociedade. Sabe, são raízes que estão aí, mas Deus está arrancando cada uma delas, e nós vamos entrar, e nós vamos entrar, e vamos entrar, e vamos entrar. Sabe, esses valores estão sendo estabelecidos através da igreja. É essa a igreja que Deus tem escolhido aqui no estado do Rio de Janeiro, Brasil e nações da terra. Então, em nome de Jesus, receba hoje, sabe, essa liberação sobre a sua vida. Mas quando nós somos mergulhados nesse tanque, já estou fechando, as nossas vestes são mudadas, que é o batismo. O que vem sobre nós são os dons espirituais, dons de serviço e dons de ministério. Olha só que coisa interessante. No Novo Testamento nós temos 3 grupos de dons, e não tem ninguém aqui. Por que eu quero frisar isso rapidamente? Para que você nunca diga que não tem nenhum dom na sua vida. Até porque quando você olha para 1 Pedro capítulo 4, primeira carta de Pedro capítulo 4, verso 7, olha só que coisa interessante, acompanhe comigo. Primeira carta de Pedro capítulo 4, verso 7, nós vamos até o 11. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios. Sobriedade é você fazer aquilo que precisa ser feito independente das circunstâncias da vida. Isso é sobriedade, é um equilíbrio emocional que dá a condição de você cumprir os princípios. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Verso 8, mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros. O que você entende? Amor ardente é fogo mesmo, intensidade do nosso amor de um para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Verso 9, sendo hospitaleiros um para com os outros sem murmurações. Preste atenção no verso 10, cada um administre. Cada um, não são apenas alguns, cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos ou dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então todos nós recebemos os dons. Esses dons vêm através do Espírito. E quando chega o verso 11, olha só que coisa interessante. Se alguém falar, fale segundo
as palavras, oráculos de Deus. Se alguém administra, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre, e todos digam juntos, amém. Ok, então já entendemos que todos nós temos dons quando nós somos alcançados pelo Espírito. Nós temos vida com Ele. O primeiro grupo de dons, rapidamente, tem Romanos 12, de 6 a 8. São os dons que Deus nos dá. O próprio Deus, são os dons de serviço, porque nós vamos servir com essa ferramenta. E olha, o ímpio, quando é servido, o coração dele se derrete, não tem jeito. E nós temos essas ferramentas. Olha só: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Dons de serviços, concedido pelo Pai. Dons de ministério, você que está anotando, Efésios 4, 11 em diante. Não dá tempo para detalhar, mas eu quero ir diretamente com você sobre os dons dados pelo Espírito Santo, que são os dons de poder. Está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 em diante. Vamos só apenas ler esse versículo, nós já vamos orar. Ler esses versículos, nós já vamos orar. Olha só: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. O que é as palavras da sabedoria? É quando você recebe a revelação do futuro através do Espírito Santo. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, quando você conhece aquilo que faz parte do presente, mas que está oculto para você. Vamos, prossiga. E pelo outro mesmo Espírito, a fé. Outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Deus já está derramando esses dons aqui nessa noite. A outra, operação de maravilhas. A outra, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. A outra, variedade de línguas. A outra, interpretação de línguas. Prossiga comigo até o verso 11, já estamos terminando. Mas um só é o Espírito. É o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então há uma repartição aqui nessa noite dos dons espirituais, para que nós venhamos intervir nessa sociedade, para que nós sejamos sal e luz no meio de uma geração corrompida. Mas esses dons são concedidos pelo Espírito Santo. E a minha pergunta é: quem é que quer nessa noite receber esses dons? Vou perguntar novamente: quem é que quer receber esses dons essa noite? Então corre cá, nós já vamos orar. Glória a Deus. Meu Deus poderoso. Aleluia. Quando Deus é o nosso único Senhor, Oh, glória. quando a nossa família é prioridade, quando somos servos uns dos outros e temos íntima relação com o Espírito Santo, pastor, a coisa fica redonda, redondinha. Pode se aproximar, chegue mais, pode chegar. O pastor Israel me deu liberdade, então tudo bem? Sem problema? Pode se aproximar então. Vem. Ferramentas. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Uma coisa é o Espírito de Deus dentro de nós, outra é sobre nós. O Espírito de Deus dentro de nós traz o fruto de Gálatas 5, verso 22 em diante. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Ezequiel 36, 26 diz que ele arranca de nós o coração de pedra e coloca o coração de carne. E coloca dentro de nós o seu Espírito e nos dá condição de andar pelos seus princípios.
Esse termo no grego é pleios. Pleios é quando nós somos revestidos desse Espírito. Aí é quando o Espírito Santo vem e nos concede o poder para realizar os grandes feitos dele nessa terra. Sabe por que Deus está nos levando a isso aqui? Porque chegou o tempo dos grandes feitos. Você vai entrar numa casa e orar por uma família destruída e Deus vai intervir. Colocar os pés dentro de uma empresa, sabe, liberar uma palavra profética e Deus vai responder. Sabe, você vê alguém doente, você impõe as mãos e Jesus cura. Porque nós fomos autorizados. Há uma ordem para que eu e você cure os enfermos. É isso que a palavra diz. E quando nós somos revestidos deste poder, a debilidade vai embora, a fraqueza vai embora, nos tornando verdadeiras ameaças para o inferno. E Lucas 10:19 diz que você pode pisar as serpentes e as escorpiões e nada vai te acontecer. Marcos capítulo 16, 17 diz que até mesmo você beber coisa mortífera não fará mal algum a você. Isso é por causa do poder do Espírito. Quando você vai começar a realizar aquilo que precisa ser realizado com competência, com qualidade, com diferencial, porque o sobrenatural estará sobre a sua vida de uma forma contundente. Lava chica, lava nada. Isso, começa a levantar sua voz em línguas. Vamos lá, levante a sua voz em línguas, levante a sua voz em línguas. Nós vamos mexer com a cidade de São Fidélis. Nós vamos mexer com esse estado do Rio de Janeiro. Eita glória! Feche as colinas! Feche as colinas nas mãos do Senhor!
Então, neste momento, você feche seus olhos e peça perdão a Deus. Se algum dia você resistiu ao Espírito Santo, é Ele que governa a igreja neste tempo. Peça perdão agora, porque essa frieza precisa sair do seu coração. Essa indiferença precisa sair hoje. Porque seremos flechas polidas nas mãos do Senhor, e Ele vai lançar onde Ele quiser, e nós vamos acertar o alvo. Eita glória! Vamos acertar o alvo. Porque neste momento nós estamos mexendo nos servos de São Fidélis. Gente está sendo desatada neste momento. Família está sendo restaurada neste momento. Há uma intervenção sobrenatural neste momento. A realidade da sua casa está mudando, porque o Espírito de Deus vai no céu da sua casa, e onde havia caos, a harmonia está chegando. Vocês viram que nós olhamos em Deuteronômio. Se você quer ser bem sucedido, é intensidade, o Espírito ao longo. Não faça agora o concerto do Espírito Santo. Fale com Ele agora. Converse com Ele. Converse com Ele, porque Ele está te fortalecendo. Vamos cantar mais um pedacinho, depois nós já vamos orar. Agora, abre os seus lábios agora.
agora será repartido neste momento. Você nunca mais será a mesma pessoa. Vamos lá, pensa. Mas pensa com intensidade. Com intensidade, levante a sua voz, levante a sua voz. Isso, são ferramentas, são dons. Vamos lá, levante a sua voz. Ei, suas duas mãos até o seu peito agora, como sinal que você tem recebido. Recebe, 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 recebe. E agora uma palavra de gratidão ao Senhor. Gratidão.
Você vai notar que a tristeza está indo embora, a desesperança saiu, a opressão foi embora, a apatia, o desânimo saiu, a frieza foi embora, intensidade. Ele vai tocar você.
ministérios que morreram. Hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a sepultura. Como está escrito em Ezequiel 37, abrirei as vossas sepulturas. Deus vai chamar a vida. Então eu quero abrir o espaço para aquele que quer viver, para aquele que ainda não viveu, aquele que quer abrir o seu coração para Cristo. Você pode vir aqui, tem o pastor Paulo, pastor Ediente. Você pode vir bem aqui na frente, aqui, na frente deles aqui, se você quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer nascer, vocês podem ficar aqui, é importante vocês ficarem. Talvez você de alguma forma morreu, a planta secou, a alegria terminou. Então entre rápido. Talvez você está ressequido, adoecido, a alma adoecida, o coração adoecendo. Então é tempo de você ir. Aproveite o fogo, o poder que está sobre nós, o poder que está sobre a igreja. Então dê um passo. Ande rápido, sai correndo, faça qualquer coisa. É tempo, é hora de você fazer isso. Glória a Jesus. Deus está mudando histórias aqui. Isso. Tem mais gente para Jesus. Talvez a história da sua família, a história do seu relacionamento familiar também morreu. É hora de reviver. A videira vai reviver aqui, irmãos. É hora de você despertar do sono. Sono de morte, da tristeza. Deus está chamando você. Deus está convidando você. É uma oportunidade de ouro para Deus tocar a sua vida. Você se restaurar. Continue andando com o Senhor, não se preocupe. Quem quer que viva, hein? É hora. Nós estamos todos, irmãos, mexidos pelo Espírito desde sexta-feira. E sabe uma coisa, eu não quero que o fogo apague. Glória a Jesus. Levante a mão, erga suas mãos para ela. Aleluia. Glória a Jesus. Nós te louvamos, nós te louvamos, Senhor, por tamanho cuidado, por tamanho amor, por tamanho bondade, pelos presentes que o Senhor Deus reserva para nós. Nós estamos abertos demais com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, entregar esta vida diante do Senhor. Entregar aos teus cuidados. A palavra, Senhor Deus, é que a videira estava renascendo. Toque de vida, toque nela, Pai, com vida. Toque, ó Deus, toque, Senhor Deus, convida. Toque, convida a alma dela, o corpo, o espírito. Recrie, refaça, faz novas todas essas coisas, Pai. Um novo ser, um novo coração, uma nova história. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela sinta agora, ó Deus, amor de Deus, amor do Senhor, eu ministro amor. Ó Deus, teu Espírito se move aqui, ó Deus, para ministrar amor a esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, toma. Nós proibimos toda e qualquer ingerência nas trevas, toda e qualquer ação de Satanás contra a vida. Cancelamos agora, neutralizamos agora e lançamos sobre ela um decreto de vida, de paz, de alegria, de saúde, de
Deus trouxe vida. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós temos que fazer de volta o Jordão. E agora nós temos que fazer o caminho. Vamos para Jericó. Vamos para Betel. Vamos fazendo o caminho de volta, levando a vida que nós recebemos. No meu coração, eu quero ver Jesus fazendo coisas incríveis através de vocês. Amém? A unção está com vocês. A glória de Deus está sobre vocês. Dê um abraço ao seu irmão que está do seu lado. Semana de vida, semana de bênção. Glória.